Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de casa aqui no canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o caso do Césio 137, que ocorreu aqui no Brasil. Acho que não tem muita, a gente não sabe muita informação sobre esse caso. Eu vou trazer pra vocês o que eu achei. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, porque esse vídeo é muito informativo, gente. Vocês vão estar passando informações para outras pessoas que não conhecem esse caso que aconteceu aqui no nosso país, tá? Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de recicláveis, chamados Wagner Mota Pereira e Roberto dos Santos Alves, encontraram em uma clínica desativada um aparelho de radioterapia. Dentro da máquina tinha uma cápsula de chumbo que eles acreditavam ter cerca de 200 quilos. E com a venda desse material, eles acreditavam que esse dinheiro ia mudar a vida deles do dia para a noite. Eles levaram essa cápsula num carrinho, esses carrinhos mesmo que os catadores têm. Era muito pesada. Eles conseguiram levar para o ferro velho do Devair. E chegando lá, o Devair pediu para os dois funcionários deles desmontar a máquina para ver o que continha que ele poderia vender para conseguir algum lucro. Dentro da máquina, como eu disse, tinha essa cápsula. E dentro da cápsula tinha 19,26 gramas de césio 137. Parece um sal mesmo branco. Ele é fininho, de coloração branca, só que à noite ele fica numa coloração azul brilhante, muito bonita. Eles não imaginavam que dentro da cápsula continha essa substância e muito menos que fazia mal e que era radioativa. É importante lembrar, gente, que essa clínica ela estava desativada, estava em ruínas, tinham duas paredes, tá? E a máquina estava simplesmente abandonada lá dentro. Como eu já disse para vocês, a coloração do Césio 137 à noite, ela é muito bonita. E um dia o Devair viu no seu ferro velho que tinha uma luz muito brilhante e ele resolveu levar para casa para mostrar para a esposa. Isso ocorreu no dia 18 de setembro. A esposa dele chamava Maria Gabriela. Ele levou para casa para mostrar para ela. E daí eles começaram a mostrar para os amigos, para os vizinhos, porque eles estavam encantados com o brilho do Césio. O Devair, que é o dono do ferro velho, ele tinha mais dois irmãos que eu vou mencionar para vocês conforme o decorrer do vídeo. Alguns dias mais tarde, um dos irmãos de Devair, chamado Odson Alves Ferreira, foi até a casa dele e lá o Devair mostrou o Césio para ele. Ele pegou aquele sal durante o dia, né? Parecia o sal, como eu mencionei para vocês, e fez esse movimento nas mãos, o que foi suficiente para causar o que eu vou deixar nas imagens para vocês. E ele ainda falou por irmão que aquele pó não tinha valor nenhum, mas o Devair estava tão fascinado por aquele brilho, pelaquela cápsula, que ele levava a cápsula para todos os lugares que ele ia. Tem uns documentários que eu, conforme fiz a pesquisa que eu achei, que o próprio Dever falava que ele estava fascinado pela cápsula, que se ele estivesse tomando uma cerveja, ele estava tomando uma cerveja, mas com a cápsula ali, colocava até a cerveja em cima, que ele estava assim extremamente fissurado por aquilo. E foi onde também, em uma dessas conversas com o irmão, que ele comentou que a esposa, Maria Gabriela, não estava passando bem e que ele já tinha perdido o paladar, que ele não sabia diferenciar o sal do açúcar. Se ele comesse 1 quilo de sal e de açúcar, ele não sabia diferenciar qual era eles. O irmão dele ainda falou para ele que poderia ser por conta da cápsula, do que estava acontecendo, porque foi a única coisa diferente que ocorreu. Mas como ele estava tão fissurado pela cápsula, ele falou que não, que imagina que aquilo ia fazer algum mal e que provavelmente seria a culpa de uma feijoada que ele havia comido. Como eu informei para vocês, o Devair estava passando mal, mas ele achava que a culpa era da feijoada que ele tinha comido. A esposa dele, Maria Gabriela, também estava passando mal. Acontece que o Devair tinha outro irmão chamado Ivo, que também foi visitá-lo para saber o que estava acontecendo, se precisava de alguma ajuda, algum auxílio com alguma coisa. E chegando lá, o Devair mostrou para ele a cápsula, né? Porque ele estava, assim, extremamente entusiasmado e fissurado por aquele objeto. E aconteceu que o irmão também ficou tão encantado pelo brilho do Césio que pediu para levar um pouco para casa. O irmão levou um pouco para casa, só que sem saber que ele estaria contaminando sua esposa Lourdes e sua filha Leide, de apenas 6 anos. Ele levou o pó e deixou a menina ficar brincando. A esposa foi fazer o jantar e naquela noite ela tinha cozido ovos. E ela foi tomar banho e chamou eles para jantar. E quando ela saiu do banheiro,
a filha estava comendo o ovo com a mão. Acontece que a criança antes estava brincando com o pó de césio e ela não se limpou, não lavou a mão. Então ela ingeriu o césio ao comer os ovos com a mão. A filha então começou a passar muito mal, né? Porque ela tinha ingerido césio, mas eles não tinham noção disso. Eles imaginavam que ela tinha passado mal por algo que ela também tinha comido. E os pais ficaram desesperados. E o pai saiu, foi em farmácia, supermercado para comprar algo para a filha. E como ele tinha levado o pó de césio para casa, tinha entrado em contato, levou na sua roupa, por todos os lugares que ele passava, ele estava contaminando esses lugares sem saber. No dia 27 de setembro daquele mesmo mês, a Maria Gabriela, ela desconfiou que, na verdade, o que podia estar causando esse mal para todas as pessoas, para todo mundo que estava passando mal, era aquela cápsula, porque desde que o esposo de Evair trouxe aquele objeto para casa, as pessoas começaram a passar mal. Foi onde ela pediu para um dos funcionários do Ferro Velho acompanhar ela até a vigilância sanitária. E eles levaram aquela cápsula dentro de um ônibus, sem saber novamente que eles estariam contaminando todas as pessoas do ônibus. E as pessoas estavam ali também inocentes, porque não sabiam o que estava ocorrendo. Chegando lá, o médico pediu para ela colocar o objeto numa cadeira. Ele também não sabia do que se tratava. Faltou conhecimento, acho que para todos, né? E acontece que essa cápsula ficou por 2 dias numa cadeira. Ele ligou para o físico Walter Mendes e ele veio e o físico já acendeu uma lanterninha aí, começou a investigar um pouco mais. Ele foi até a casa da Leide com um aparelho. Esse aparelho foi usado para detectar a radiação nas pessoas, em objetos. Só que assim, quando ele chegou em casa, a Leide estava bem, porque ela passou mal naquele primeiro dia e no outro dia ela amanheceu bem. Só que o nível de radiação na Leide era muito alto, porque ela tinha ingerido o césio. Mais um local que foi altamente contaminado, porque até a vinda do físico para cá, o aparelho, né, a cápsula de césio, ficou em cima da cadeira, em um pátio, lá no centro de vigilância sanitária, e as pessoas tinham curiosidade de saber do que se tratava, do que era, então todos mexiam. E cada pessoa que mexia, ela se contaminava, porque o césio estava exposto. Como os funcionários do Devair martelaram, usaram chaves, eles não sabiam do que se tratava, mas eles tentaram abrir a cápsula por todo lugar que as pessoas passavam com a cápsula ou com um pouquinho do objeto, sem saber, estavam contaminando as pessoas em volta. Quando o físico descobriu do que se tratava e viu os níveis de radiação alta, ele começou um trabalho para levar as pessoas para o estádio da cidade e lá eles classificavam as pessoas. Algumas poderiam retornar para suas casas e as pessoas que estavam no estado mais crítico eram transferidas para o Hospital Naval do Rio de Janeiro. Para fazer essa operação, eles contaram com o apoio de exército, polícia militar, bombeiros e caminhoneiros. Acontece que os caminhoneiros que não queriam ajudar, eles eram mandados embora sem direito a nada, justa causa, só que seus caminhões tinham que ficar para ajudar a levar os materiais das pessoas da casa, porque foram levados, gente, fotos, documentos, roupas, todo objeto que era contaminado era levado também da casa dessas pessoas. Todos esses objetos eram armazenados em latões, em caixas, e as pessoas não sabiam do que se tratava, as pessoas que estavam ajudando. Muito menos policiais, bombeiros, porque o governo, para não alarmar, soltou uma nota que o que tinha acontecido realmente era um vazamento de gás e esses objetos deveriam ser retirados das casas dos moradores. Então, assim, eles não tinham preparação alguma, eles não tinham roupas específicas, né? Então, cada vez que eles mexiam nesses objetos, também eram contaminados. Os casos mais graves, como eu disse anteriormente, eram levados para o Hospital do Rio de Janeiro. E entre eles foram levados a Maria Gabriela, a Leide e 2 funcionários do Ferro Velho. No hospital, as pessoas contaminadas tinham que tomar cerca de 10 banhos por dia de água, faziam uma mistura com sabão de coco também. Elas eram obrigadas, em alguns documentários eu vi que elas eram obrigadas a se lavar com lixas para tentar tirar o césio do corpo, e elas não podiam usar vaso sanitário. Houve muito preconceito porque as pessoas tinham medo de ser contaminadas, algumas não queriam atender as pessoas que estavam lá porque
O medo, né, gente, a falta de informação e o medo causa isso nas pessoas. Acontece que essas 4 pessoas que eu mencionei pra vocês que foram pro hospital, a Leide, a Maria Gabriela e os 2 funcionários, eles faleceram no hospital e eles foram levados de volta para Goiânia para serem enterrados. Acontece que lá o pânico já estava assim gigante e as pessoas tinham medo que mesmo as pessoas que tinham falecido, contaminassem, continuassem trazendo a contaminação. E no dia do enterro das pessoas que faleceram, que foi em dias distintos, a Maria Gabriela e a Leide faleceram no dia 24 de outubro, e as pessoas foram até o cemitério, jogavam pedras, os objetos que tem ali no cemitério, cruz, para tentar impedir o sepultamento delas. E alguns dias depois, os 2 funcionários do Ferro Velho tiveram o mesmo destino. O Ivo, que é o pai da Leide, ele consegue se recuperar e alguns meses depois ele sai do hospital, mas ele morre alguns anos depois de enfisema pulmonar. Mas o irmão dele, o Oderson, ele disse que na verdade ele ficou muito depressivo. Ele chegava a fumar cerca de 7 maços de cigarro por dia. E ele acha que na verdade o que matou ele foi a depressão. O Devair também sobreviveu. Ele virou alcoólatra e faleceu 7 anos depois. E ele deixou a seguinte frase: eu me apaixonei pelo brilho da morte. 1.600 pessoas foram contaminadas. Houve mortes, mas algumas pessoas vivem até hoje, mesmo sofrendo amputações. Em 1996, os médicos Carlo Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira e o físico Flamarion Goulart foram condenados a 3 anos e 2 meses por homicídio culposo em regime aberto, mas a pena foi substituída por serviços à comunidade. O dono do prédio, que também era médico, chamado Amaurilo Monteiro de Oliveira, foi condenado a 1 ano e 2 meses, mas depois conseguiu a suspensão da pena. E em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto presidencial. Os 2 catadores que tiraram a cápsula da clínica sobreviveram e a justiça concedeu a eles que os médicos e o físico pagassem uma quantia mensal a eles, mas só o médico Carlos Bezerril e a Criseide Dourado chegaram a pagar. Os demais, incluindo o físico Flamarion, não. Ao todo, foram confiscadas várias toneladas de lixo radioativo que está enterrado em caixas de concreto em um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás, e podem levar cerca de 600 anos para que todos esses objetos não tenham mais risco para os seres humanos. A casa e o ferro velho de Devair não existem mais, e no local da clínica de onde foi retirado a cápsula é o Centro de Cultura e Convenções em Goiânia. E o estádio onde as vítimas foram levadas foi todo reformado. As pessoas vítimas do Césio recebem cerca de R$ 788, que é um salário mínimo antigo de alguns anos passados. Só que assim, esse valor não é suficiente para cobrir todas as despesas que as pessoas precisam. Porque elas, algumas tomam 3 medicamentos, outras tomam 4, outras tomam 5. E esse valor de R$ 788 não é o suficiente para a compra dessa medicação. Então as pessoas vivem assim, as que têm que tomar 5, toma 2. Elas tomam a medicação conforme o dinheiro dá para comprar. Esses medicamentos não são disponíveis pelo governo e elas não encontram esse medicamento em postos de saúde, é um medicamento muito caro. O Oderson, que é um dos irmãos do Devair, que sobreviveu ao acidente do Césio, ele criou uma associação para ajudar as vítimas do Césio. É o maior acidente radioativo do Brasil e o maior acidente do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. As pessoas que sobreviveram a esse acidente, gente, não representam nenhum mal à sociedade, elas não têm nenhum risco de passar nenhum tipo de radioatividade para ninguém. E assim, o que a gente pode classificar esse acidente ocorrido é como negligência e negligência do desconhecimento, porque se desde o começo as pessoas soubessem do que se tratavam, eu acredito que muitas pessoas deixariam de ser contaminadas. Se as pessoas tivessem noção, se o governo não tivesse sido tão omisso em esconder a verdade, sabe? Eu acho que muitas pessoas não teriam sido contaminadas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque é um vídeo com informações sobre o que aconteceu aqui no nosso país. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!